Fala, galerinha do segundo ano. Vamos trabalhar um pouquinho hoje sobre o sistema ABO. Comprometido, vou fazer uma breve revisão usando os modelos didáticos para tentar facilitar um pouquinho a compreensão de vocês sobre as principais características que diferem os grupos sanguíneos, tá? Nós temos 4 grupos sanguíneos e esses grupos são diferidos entre si pela quantidade ou pelo aglutinogênio ou pela sua proteína que ele compõe, tá? Primeiramente, a gente precisa saber o que é o sangue, né? Então, nós temos que saber que o sangue ele é um modelo, ele é um tecido vivo. E esse sangue ele é formado por parte sólida, que são os elementos figurados do sangue, são as células do sangue. E eu vou representar aqui para vocês uma das células, que é o que a gente vai estudar agora no sistema sanguíneo, que são as hemácias. Então, a hemácia, ela é uma célula anucleada, ela não tem núcleo, e ela compõe os nossos glóbulos vermelhos do sangue. Aí você pode me perguntar, mana, por que o sangue são vermelho? Por que os glóbulos são vermelhos? Na verdade, é porque essa hemácia aqui, ela apresenta uma proteína chamada hemoglobina. E essa hemoglobina, ela é constituída por ferro. Então, quando esse sangue se mistura com oxigênio transportado, porque o sangue ele é um veículo, é um meio de transporte do oxigênio nas células, né? Então, quando esse sangue se liga, essa molécula de hemoglobina que contém na hemácia se liga ao oxigênio, ela vai dar uma oxidação que dá essa cor avermelhada para o sangue. Tá? Então, essa aqui é só a título de informação mesmo. Mas, para a gente voltar aqui e falar sobre o sangue, então, ele é um tecido que ele é composto por parte sólida, que são as células do sangue, eu vou estar representando para vocês aqui as hemácias, em especial, e uma parte líquida, que é o plasma sanguíneo. E é nessa constituição que vai estar identificado o sistema ABO. Tudo bem? Então, o nosso sangue, ele é produzido nas nossas células ósseas, lá na medula óssea, num tecido chamado hematopoético do sangue, tá? Então, o nosso sangue ele não é produzido nas artérias, nas veias ou no coração. Não, nosso sangue ele é produzido na medula óssea, no tecido hematopoético. Quando o sangue foi descoberto em 1902, o sistema sanguíneo, na verdade, foi descoberto em 1902 pelo Karl Leinster, ele percebeu que 2 tipos de sangue são incompatíveis. Mas por que são incompatíveis se os sangues são compostos por parte líquida e por partes sólidas? Né? E normalmente se constituem das mesmas substâncias. Leinster percebeu que, às vezes, na superfície da hemácia de um doador, era diferente da hemácia de um receptor, e isso dava uma reação imunológica, tá? Uma reação de antígeno-anticorpo, porque o doador apresentava um antígeno e o receptor no plasma sanguíneo, que é na parte líquida do sangue, apresentava um anticorpo, tá? E esse anticorpo e antígeno foi atribuído nomes, tá? Específico para isso. Então, quando eu falo das hemácias, elas têm aderido à sua membrana, vamos para a parte sólida, né? Na hemácia, ela vai estar identificado o seu grupo sanguíneo. Como assim? Ele percebeu que na hemácia do grupo que ele identificou como grupo A, o grupo A, ele apresentava um tipo de aglutinogênio. Eu vou representar aqui para vocês com essas estruturas aqui, essas miçangas aqui em azuis, tá? Então, o grupo A, o grupo B, já tinha diferente, a hemácia já tinha outro tipo de estrutura, um outro antígeno, tá? No grupo AB, ele percebeu que essas duas proteínas, elas se misturavam, estavam presentes as duas proteínas neste grupo. Então, ele também identificou isso como sendo uma característica exclusiva. Em alguns casos, não tinha nada na hemácia, a hemácia estava lisinha assim, ó, tá vendo? Então, classificou então como 4 grupos sanguíneos: grupo A, grupo B, grupo AB e grupo O. Quando eu falo desta forma, eu estou me referindo ao fenótipo, tá? Aquela característica que é externa, aquela característica que pode ser identificada não com o exame genético, mas com a expressão do gene, tá? Esses grupos sanguíneos, eles são geneticamente representados por letras. Então,
O grupo A, grupo B e grupo AB são grupos dominantes. O que é a dominância? Esse grupo é representado por Isão A, ele tem um grupo dominante, o alelo I dominante e o gene A dominante, em homozigose ou heterozigose, quando eu tenho um grupo A, um alelo A dominante e um recessivo. Neste caso, quando os alelos eles não são iguais, mas se manifestam, um alelo dominante em dose simples, ele encobre o recessivo. A mesma condição para o grupo B, tá? O grupo B, ele também é dominante, pode ser em homozigose ou em heterozigose, tá? O grupo AB, como ele tem as duas proteínas, ele é um caso de codominância. O que significa isso? Que o dominante A e o dominante B formaram uma nova característica. Então, a codominância é quando dois genes ou dois alelos dominantes, eles não se anulam, formam uma nova. Tudo bem? E aí vamos para o grupo 0 ou grupo O. O que é o grupo O? O grupo O, ele não tem nada na sua hemácia. Então, ele é um grupo recessivo, tá? Então, o que significa isso? Significa que grupo AB, B e A, eles dominam sobre o grupo O, tá? Mas aí nós vamos entender por que eles dominam. Não é somente por conta das suas características. Mas lembra que eu falei no início do vídeo que o sistema sanguíneo ele é composto por uma parte sólida e uma parte líquida? Então, a parte sólida compõe as células e nós estamos usando exclusivamente as hemácias para poder representar o grupo sanguíneo. Só que no plasma sanguíneo, que é a parte líquida do sangue, Lindster identificou uma proteína diferente que se aglutinava na presença desta proteína, desse aglutinogênio, tá? Então, o que significa? Olha só, o grupo A, ele tem um aglutinogênio A. Só que no seu plasma sanguíneo, que eu vou representar aqui como sendo este lado da hemácia, mas eu quero que você entenda que é a parte líquida do sangue, tá? Ele encontrou uma aglutinina anti-B. Olha aqui o exemplo do B. Só que aqui eu tenho um anti-B, é uma aglutinina. Então, o grupo A, ele tem uma aglutinina anti-B. No grupo B, ele observou, ele tem um aglutinogênio B na sua hemácia e lá no seu plasma sanguíneo, ele tem uma proteína aglutinina chamada de anti-A. Mas olha que interessante aqui. O grupo AB, como é que ele vai se comportar nessa condição? Se o A ele tem um anti-B e o B tem um anti-A, como é que o grupo AB vai se comportar nessa condição? Uma vez que ele tem os dois aglutinogênios, ele tem o aglutinogênio A e tem o aglutinogênio B na sua hemácia. Acontece que esse grupo, ele não tem nada, ele não contém aglutinina, é ausente de glutininas no seu plasma sanguíneo. Por que ele é ausente de aglutinina no plasma sanguíneo? Por um motivo óbvio, porque ele não pode produzir anticorpos contra ele mesmo, ele não pode se automutilar, né? Ele não tem como, se ele produzir um anticorpo, ele vai se liquidar antes mesmo de se formar. Então, o grupo AB, ele é um grupo especial justamente por conta dessa situação, ele não ter aglutininas, tá? E a gente vai ver que isso faz com que esse grupo aqui seja chamado de receptor, respeitando o seu fator RH, que é uma outra condição, tá? Então, o grupo AB não tem nada na sua hemácia. E o grupo O? O grupo O não tem nada na hemácia dele. Eu falei equivocadamente que o grupo AB não tem nada no seu plasma sanguíneo, tá? Ele apresenta os dois aglutinogênios na hemácia e ele não tem nada no seu plasma sanguíneo. E o grupo 0, ou o grupo O? O grupo O, ele não tem nada na sua hemácia. A hemácia dele é lisinha. Acontece que no seu plasma sanguíneo, esse grupo apresenta nada mais, nada menos do que os dois anti-A e anti-B. Então, ele tem aglutininas anti-A, representada no azulzinho, e anti-B, representada pelo amarelo. É por este motivo que esse grupo é recessivo, mana,
Provavelmente, tá? Ele é recessivo porque ele não tem nenhum tipo de proteína que domina sobre as demais, tá? Mas ele não tem nada no plasma sanguíneo, o que faz desse grupo, do grupo O, ser doador, tá? Vai respeitar o fator RH, que é uma outra condição, tá? Então, esse grupo aqui é doador, certo? Deu para dar uma clareada? Vou tentar mostrar isso aqui no gráfico para vocês lá do slide, vocês vão ver isso aqui. Tô com dificuldade de luz aqui, meninos, mas é por causa do meu espaço, tá? Eu quero que vocês atentem apenas às informações e minha intenção é ajudar vocês. Então, lá no slide que eu mostrei para vocês, falava sobre a incompatibilidade, né? Que no plasma sanguíneo vai existir anticorpos chamados de aglutininas anti-A e anti-B. Então, um indivíduo do sangue do tipo A, ele não pode receber sangue do indivíduo tipo B porque ele vai produzir anticorpos, tá? Ele vai produzir anticorpos contra o anti-B, nunca contra o anti-A. É por este motivo que o grupo sanguíneo AB, ele não tem aglutininas ou anticorpos anti-A e anti-B, tá? Só para identificar para vocês. Outra coisa importante que eu quero frisar é esse quadro aqui que está no slide de vocês, ó. Então, quando eu falo do fenótipo, eu estou falando dos grupos sanguíneos, grupo A, grupo B, grupo AB, grupo 0. Quando eu falo do genótipo, eu falo dos alelos, tá vendo? Eu tenho um alelo dominante A ou um alelo em heterozigose, porque ele tem um recessivo aqui, ó. O izinho, ele é recessivo, tá? Isso é genótipo. Se você observar nesse quadro, você vai ver que na hemácia, na membrana da hemácia, eu tenho um aglutinogênio A, mas eu tenho no plasma sanguíneo, na parte líquida do sangue, um anti-B. No grupo B, eu tenho na hemácia eu tenho B, mas eu tenho no plasma sanguíneo um anti-A. O AB, eu tenho os dois aglutinogênios, eu tenho o aglutinogênio A e o aglutinogênio B. Mas lá no plasma sanguíneo, que é na parte líquida, eu não tenho as aglutininas. Ah, por que eu não tenho aglutininas, mana? Simples, eu não posso produzir anticorpos contra mim mesmo. Eu tenho o A e tenho o B. Como é que eu vou produzir um anticorpos contra mim mesmo? Não é possível, né? Agora, o grupo 0, ou grupo O, ele é um grupo recessivo, tá vendo? Então, ele não tem nada na sua membrana da hemácia. Lembra que eu mostrei pra vocês? Ela tá extremamente lisinha, né? Vou tentar usar um pouco a luz aqui para poder ajudar. Mas não tem nada na hemácia, tá vendo? Só que lá no meu plasma sanguíneo, na parte líquida do meu sangue, eu tenho a proteína a aglutinina anti-A e anti-B. Isso faz com que esse sangue não possa receber de ninguém mais, apenas doe para todos, dependendo do fator RH, que é uma outra condição. Então, galerinha, voltando aqui só para você entender melhor a questão da transfusão. Por que o sangue A não pode receber de B? Não pode receber de B porque o sangue A ele tem aglutinogênio A na sua hemácia e lá no seu plasma sanguíneo ele tem aglutininas anti-B, que vai fazer o sangue coagular, o sangue entra em aglutinação, como se fosse formar aglomerados, tá? Imagine aí um leite talhado, eu vou usar esse exemplo bem grosseiro, mas para vocês terem a ideia do que eu estou falando, tá? O sangue do tipo B, ele vai ter aglutininas anti-A, então ele não pode receber de A, correto? Olha, já imaginou? Eu coloco aqui o sangue do tipo, uma doação, tá? Uma doação. Sangue do tipo B, vou colocar lá no sangue A. Imediatamente, o sangue A vai reagir, porque ele tem anti-B aqui dentro. Ele tem aglutininas anti-B. Agora, e o sangue AB? O sangue AB, ele é privilegiado nessa questão da transfusão. Por quê? Ele é o menor sangue, é o mais raro que tem, tá? É o que menos é encontrado, né, entre as pessoas. Mas acontece que, ao mesmo tempo, ele é o que mais tem sangue. Por quê? Como ele não tem aglutininas, no seu plasma sanguíneo, ele pode receber sangue do tipo B, tá? E ele pode receber sangue do tipo A, que não vai acontecer nada com ele. E além disso, ele também pode receber o sangue do tipo O, tá? Porque como ele não tem aglutininas no plasma sanguíneo, na parte líquida, não vai acontecer nada com esse indivíduo. Então, por isso ele é chamado de receptor, tá? Agora, olha a situação do grupo O.
Ele não tem nada na sua hemácia, correto? Não tem nada na sua hemácia. Ah, então ele pode receber de todo mundo. Errado. Ele não pode receber por quê? Porque ele tem no plasma sanguíneo, na parte líquida do sangue, aglutininas anti-A e anti-B, certo? E aí o que acontece? Já imaginou? Chega um sangue A aqui, vai reagir imediatamente e esse sangue vai aglutinar porque eu tenho um anti-A aqui. Se chegar o B, a mesma situação. Chegou o B aqui, ele vai reagir porque ele tem um anti-B ali e ele vai aglutinar. Se chegar o AB, vai reagir duplamente porque ele tem as duas proteínas. Então, o sangue O, ele é doador. Ele pode doar para A, pode doar para B, pode doar para AB, mas ele só pode receber dele mesmo. Por que ele só pode receber dele mesmo, mana? Me identifica aí. Ele só pode receber dele mesmo porque ele não tem nada na sua hemácia. E o que reage, o que dá a reação de antígeno do anticorpo é o aglutinogênio e a aglutinina, tá? Então, o sangue O só recebe dele mesmo. Entretanto, gente, tem um fator importante que é a questão do RH. Ele pode ser chamado de doador universal ou receptor universal quando ele for negativo para o RH. E o que significa o RH? O RH é uma proteína diferente que foi descoberta também, que vai identificar. Identificou no teste, o Line identificou no teste que 85% das pessoas têm a presença desse fator RH. Então, o sangue A, B, AB ou zero, ele pode ser negativo ou positivo. Positivo quando ele identifica o fator RH, e RH vem de uma abreviatura da macaca rhesus, que foi aonde foi encontrada a proteína pela primeira vez. Então, o RH, na verdade, é uma proteína. Quando o sangue A, B ou AB ou zero, O, ele é positivo, é porque ele tem a presença da proteína, RH, e quando ele é negativo, tem a ausência desta proteína. Nesse esqueminha aqui, ó, lá do slide de vocês, vai apresentar para vocês direitinho, ó. Então, o RH vem da proteína encontrada nessa macaca rhesus aqui, tá? E aí a produção do anticorpo, aqui tá mostrando uma extração do soro, né? A parte líquida meio amarelada aqui, e os elementos figurados ou os anticorpos já está em vermelhinho aqui para identificar. 85% das pessoas, elas apresentam a proteína RH, tá? Aqui é o caso do soro, por isso que aglutinou, tá? Quando se aglutina na presença do soro, porque encontrou a proteína. E 15% não apresentam, sendo fator negativo, não tem essa proteína. Tá, mas e daí qual o problema? Nós temos uma única condição que é importantíssimo observar a questão do fator RH, independente do sangue, tá? Como assim, mana? Esse fator RH também ele tem aquele caráter que eu falei para vocês do genótipo positivo ou negativo, dominante e recessivo. O fator dominante, ele é positivo. Então, o RH positivo, ele pode se manifestar tanto em dose dupla quanto em dose simples, tá? Que ele vai ser positivo. Agora, para ser negativo, ele tem que ser recessivo, ou seja, os dois pares de alelos aqui, eles devem ser recessivos, tá? Para poder identificar um caráter recessivo, certo? Mas qual é o problema do fator RH negativo? Não, não tem problema, problema não, mas é preciso ter cuidado, porque um sangue positivo, ele pode receber do negativo, mas um sangue negativo só pode receber de negativo. O sangue positivo não pode doar para o sangue negativo. Então, o grupo O, que a gente estava conversando ali, o grupo O, por exemplo, embora ele seja um grupo que não tenha nada na sua hemácia, tá? O O pode doar para ele mesmo? Pode. Mas eu preciso observar a questão do RH. Como assim? Se esse sangue aqui for negativo, e esse sangue aqui, ó, for positivo, imediatamente o sangue positivo vai produzir, e eu for esse aqui, ele vai receber numa boa. Agora, o contrário não. Se o sangue que é considerado positivo for colocado no negativo, o negativo vai ter anticorpos contra o positivo, tá? Então, essa é uma situação. Então, doador universal é o O negativo. Receptor universal é o AB negativo. Por quê?
ele pode receber. Desculpa, eu falei equivocadamente. Eu tô falando de doador universal. Doador universal é o sangue que ele é negativo. Ele doa para todo mundo, tá? Receptor universal é o AB positivo. Por que ele é receptor universal? Ele recebe todo mundo sem problema, tá? Recebe de todos sem nenhum problema, certo? Qual é a dificuldade, então, entre as doações do fator RH? Existe um problema com a mulher, quando a mulher ela é negativa. E a única condição para que tenha um problema mais sério, assim, e aí vocês têm lá no slide também, é chamado de eritroblastose fetal. É quando a mãe ela é negativa, o pai ele é positivo e o bebê ele é positivo. O que vai acontecer nessa condição? Nesta única condição, a mãe vai ser forçada a produzir anticorpos contra o sangue do bebê e vai matar o eritroblasto, que são as células sanguíneas embrionárias, tá? Vão tentar eliminar. Por quê? Vou produzir anticorpos para ele mesmo. Nossa, mas daí a mãe vai matar o bebê? Em algumas situações a mãe não consegue evoluir para a gestação. Claro que hoje o pré-natal ele ajuda muito e a mulher imediatamente após o parto ela recebe uma vacina que é porque nossas células têm uma memória imunológica, tá? Então a única condição para eritroblastose fetal é a mãe ser negativa, o pai ser positivo e o bebê positivo, tá? Que aí vai provocar essa questão da eritroblastose fetal, que é uma doença ou doença hemolítica do recém-nascido. Certo, galerinha? Espero ter contribuído com vocês. Ficou um pouco longo, mas é um conteúdo extenso. Eu trabalharia esse conteúdo em várias aulas, mas vocês tiveram uma semana para entender esse conteúdo. Então, eu quero que vocês dêem uma olhada no nosso slide lá. Nós temos que saber assim que a eritroblastose, por exemplo, ela é uma reação imunológica também. E na segunda gravidez, numa mesma condição, se a mãe não tomar as precauções da vacina, ela vai ter maior dificuldade com o bebê, tá? Mas é tranquilo, a gestação é tranquilo quando acompanhada pelo profissional. Então, meus amores, qualquer dúvida vocês mandam uma mensagem para mim, que eu vou tentar responder todos. Tenho tentado fazer isso e que espero que tenham clareado um pouquinho a diferença do sistema sanguíneo, por que um pode doar e o porquê pode receber, tá? Um beijão para vocês, se cuidem e a gente se vê, tudo isso vai passar. E uma coisa assim que eu vou deixar para vocês assim, ó, a distância não diminui a importância, tá, galerinha? Saudade de vocês, se cuidem e bons estudos.